Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, colega dentista. Sou Lucas Carvalho e vou te mostrar como se tornar referência na odontologia com a disfunção temporomandibular e lotar sua agenda. E o tema de hoje é como a DTM vai te ajudar a fechar mais diagnósticos, como a DTM vai te auxiliar para que você consiga solucionar os problemas e descobrir os problemas que seu paciente tem no seu consultório. Então vamos pensar um pouquinho na dificuldade que muitos dentistas têm e que acham difícil um diagnóstico certeiro dentro do consultório odontológico ou clínica odontológica. Por que o dentista sente essa insegurança? Essa insegurança, muitas das vezes, é pouco conhecimento, pouca experiência. A experiência também conta. Mas o conhecimento, tanto da parte de neurofisiologia de dor, ou seja, neurofisiologia da dor, princípios básicos do domínio da parte anatômica, fisiológica, para você conseguir entender, por exemplo, pacientes que chegam com zumbido, com queixa de um zumbido. O que você vai fazer com esse paciente? Existem situações que o paciente que chega com zumbido e que você faz testes funcionais nesse paciente de abertura, fechamento, lateralidade, protrusiva. Se o zumbido iniciar com esses movimentos, provavelmente a disfunção temporomandibular desse paciente tem relação com o zumbido. Ou se, por exemplo, o paciente já chega com o zumbido no consultório e após essa avaliação, após esses testes funcionais ou até mesmo palpação, esse zumbido é exacerbado. Ou seja, o paciente tem o zumbido e após essa avaliação clínica que você fez, o zumbido dele exacerbou. Então, bem provavelmente que algo relacionado à disfunção temporomandibular esteja sendo o ponto gatilho desse zumbido desse paciente, que pode ser um zumbido, e em alguns casos até relacionado mesmo ao pterigoideu lateral superior ou inferior. Outras situações em que a gente tem, que o profissional acha dificuldade em ter um diagnóstico mais certeiro, a diferença entre algumas dores odontogênicas e alguns tipos de dores orofaciais, como a dor miofacial com dor referida, por exemplo, que é um subtipo de disfunção temporomandibular, em que o paciente tem uma dor na região de masseter, na região temporal, e é uma dor familiar, ou seja, é a dor da queixa do paciente, e você consegue reproduzir a dor da queixa no momento da palpação. E o paciente refere dor, além daquela região anatômica palpada, ele refere dor para uma outra região anatômica, que pode ser uma região onde tem região dentária, por exemplo, premolar, molar, incisivo ou canino. Então são situações em que você tem uma confusão no diagnóstico. Outras situações, também pacientes que têm sons articulares e que os dentistas têm muita dificuldade em relacionar o som articular, na forma de estalido, na forma de clique, ele pode ser um deslocamento de disco com redução? Sim ou não? O que vocês acham? O som articular na forma de estalido, ele pode sim ser um deslocamento de disco com redução, desde que ele tenha esse som na forma de estalido na abertura e no fechamento. Se ele não tiver esse som articular na forma de estalido na abertura e no fechamento, ele pode ter o som na abertura ou no fechamento, mas ele teria que ter ou na lateralidade direita ou na lateralidade esquerda ou na protrusiva, para você conseguir fechar o diagnóstico para deslocamento de disco com redução. Outra situação que você tem o som articular na forma de estalido, pacientes que têm hipertrofia de tecido mole na fossa mandibular e você tem um estalo, um som de clique, sempre na mesma posição, quando o paciente abre e fecha a boca. Como você avalia isso? Nesses casos, só a imagem por ressonância magnética. Então, são situações que aparecem e que vão aparecer. Outras situações, por exemplo, em que são muito comuns no consultório, que faz parte do nosso cotidiano, são situações que o paciente tem, por exemplo, uma dor facial idiopática persistente. O que seria essa dor facial idiopática persistente? É um tipo de dor neuropática e que está relacionado a algum procedimento que o paciente fez na face, ou na mucosa, ou na gengiva, ou intrabucal, em qualquer estrutura intrabucal, e o paciente tem uma dor que foi removido todo qualquer agente causador e o paciente continua com a dor. Então é um tipo de dor neuropática, dor facial idiopática persistente. Ou situações em que o paciente tem o que a gente chama de odontalgia atípica,
que o profissional fez uma extração dentária e o paciente continua com dor naquela região da extração dentária, desde que não seja uma alveolite, claro. Mas existem situações em que você fez uma extração dentária 6 meses depois e tem tudo cicatrizado, nenhuma imagem tomográfica nem radiográfica de alteração, e o paciente tem uma dor persistente naquela região dentoalveolar. Então é chamado também odontalgia atípica ou dor dentoalveolar idiopática, que é de causa desconhecida, persistente. É um outro tipo de dor neuropática. Abordagens que normalmente você pode fazer com o paciente na consulta de avaliação inicial, em que facilita você ser mais certeiro no seu diagnóstico, facilita você ter mais segurança no seu diagnóstico. Por exemplo, você identificar o tipo de som articular que o paciente tem. Se ele tem a queixa de som articular, por exemplo, então que som articular que você tem? O som na forma de estalo, de clique, ou você tem um som articular na forma de, que a gente chama crepitação, que é um som como se fosse um barulho de areia, um barulho de ranger, um barulho de serrote na madeira. Então essa é a crepitação. Qual a diferença do estalido para a crepitação? O estalido, na maioria das vezes, ele está relacionado ou a deslocamentos de disco com redução ou algum desarranjo interno, como, por exemplo, uma hipertrofia de algum tecido mole na região de fossa mandibular, ou até mesmo cabeça da mandíbula. E quando você tem a crepitação, normalmente está relacionado a um processo degenerativo dentro da articulação temporomandibular. Então são situações em que você consegue diferenciar o som na forma de estalo ou estalido para o som na forma de crepitação. Outra situação, quando você faz uma abordagem inicial do paciente e o paciente tem uma queixa de dor e você vai abordar o tipo da dor que o paciente tem. Quando você aborda o tipo da dor que o paciente tem, você tem 3 padrões de dor. Você tem uma dor que normalmente o paciente chega relatando que tem uma dor tipo cansada, uma dor tipo fadigada, uma dor que aperta. Essa dor que aperta, que é uma dor cansada, que é uma dor fadigada, normalmente o paciente ainda relata para você que ele tem um fator de melhora, que é a aplicação do calor. Se ele tomar banho no ambiente quente, ou se ele fizer sauna, ou se ele ir para uma hidromassagem no ambiente quente, essas dores desaparecem ou amenizam. Então toda dor que tem uma melhora com a aplicação do calor, na maioria das vezes você tem uma dor do tipo muscular. Então essa dor em aperto, uma dor fadigada, uma dor cansada, é um tipo de dor muscular. Pode ser uma DTM muscular? Pode ser uma DTM muscular. Pode ser uma doença articular? Esse tipo de característica de dor não é a característica de dor para dor articular, está mais relacionada à dor muscular. Outro tipo de dor que é muito comum é aquela dor que o paciente relata, que tem uma dor que parece que dá um choque. Doutor, parece que tem um choque no meu dente, parece que está entrando uma opção de agulha, ou seja, é a dor tipo agulhada, tipo pontada, tipo facada, tipo em choque. Isso é um tipo, ou dor tipo em ardência também. Isso são dores neuropáticas. O que são as dores neuropáticas? São dores que estão relacionadas à sensibilização do sistema nervoso central, em que você não tem nada na periferia que poderia estar causando aquela dor no seu paciente. Um outro tipo de dor, além da dor muscular e da dor neuropática, é uma dor que o paciente fala, doutor, parece que tem alguma coisa pulsando, tem um coração pulsando aqui dentro. É uma dor que fica latejando. Esse tipo de dor que fica latejando é uma dor tipo vascular. A dor, por exemplo, odontogênica, quando você tem uma pulpite, você tem uma dor latejante, uma dor do tipo vascular. Quando você tem uma cefaleia primária, no tipo da migrânia, que é a enxaqueca, você tem uma dor tipo vascular, que é uma dor que pulsa. Então são situações que você, dentro da especialidade de disfunção temporomandibular, você aborda tudo isso. Por exemplo, você tem situações que o paciente, você coloca números na dor que ele sente, por exemplo. Então você vai perguntar ao paciente, você tem aí a escala numérica da dor, que vai de 0 a 10. 0 o paciente não tem dor, e 10 é uma dor insuportável que ele tem que se internar no hospital. A dor de 0 a 3 é uma dor leve, de 4 a 6 moderada, e acima de 7 normalmente é uma dor forte.
10 é uma dor muito forte, insuportável, aquela dor que é chamada de dor lancinante. Então o paciente que tem, por exemplo, uma dor muscular, na maioria das vezes ele tem uma dor de intensidade 5, 6, é uma dor considerada moderada. Paciente que, por exemplo, tem uma neuralgia do trigêmeo, ou uma neuralgia do glossofaríngeo, uma neuralgia do occipital, por exemplo, ele tem uma dor normalmente entre 9 e 10, que é uma dor insuportável, que dura, na maioria das vezes, de segundos a alguns minutos. Então, característica de dor neuropática. Então, a dor de DTM, na maioria das vezes, ela não tem essa característica de dor insuportável. Quando tem, provavelmente tem alguma outra doença associada. E você tem várias doenças, por exemplo, só a título de conhecimento e curiosidade para os dentistas. Você tem hoje o que a gente chama da terceira edição da Classificação Internacional das Cefaleias. Então, para você diagnosticar um tipo de cefaleia primária, para você diagnosticar um tipo de cefaleia trigêmina autonômica, ou até alguma doença neuropática, dor neuropática, como a neuralgia do trigêmeo, como a neuralgia do occipital, do glossofaríngeo, ou até mesmo a síndrome da ardência bucal, a odontalgia atípica, a dor facial idiopática persistente, todas essas doenças, elas estão lá enumeradas na terceira edição da Classificação Internacional das Cefaleias de 2018. Ela foi publicada nesse ano e ela está disponível na língua portuguesa pela Sociedade Brasileira de Cefaleia. Então a gente consegue ter acesso a isso. E qual a importância de você ter acesso a esse tipo de dados? Vocês podem entrar lá na Sociedade Brasileira de Cefaleia, que vai estar disponibilizado lá, já traduzido para a língua portuguesa. Porque tem todas essas doenças. Você tem odontalgia atípica, está lá. Você tem neuralgia do trigêmeo, está lá. Então todas essas situações, cefaleia, por exemplo, atribuída a DTM, que é o tipo de cefaleia secundária, está lá também nessa Classificação Internacional das Cefaleias. Então são situações que quem trabalha com disfunção temporomandibular domina tudo isso. A DTM ela te ajuda muito para você realmente entender o que o paciente tem, traçar um planejamento para o paciente em todos os sentidos. Isso serve para qualquer tipo de profissional, tanto profissional que é recém-formado, quanto para quem já está no mercado há muitos anos, ou para quem está querendo se especializar em alguma área dentro da odontologia, ou até mesmo para quem já tem alguma especialidade dentro da odontologia. A DTM ela te dá um leque, ela te dá uma maturidade dentro da odontologia, e você tem um atalho dentro dela para chegar ao diagnóstico de todas essas dores orofaciais e ao mesmo tempo um atalho para você ser uma referência na área odontológica. Você imagina você na sua cidade sendo referência, um dentista referência, porque trabalha com uma área que nenhum outro profissional trabalha, ou aquele que trabalha sabe muito pouco, que é a área da DTM. E a característica que a gente tem hoje no Brasil e nas cidades, de uma maneira geral, é exatamente isso. Pacientes que têm a disfunção temporomandibular, não sabem a quem procurar, e profissionais que não sabem tratar e não sabem encaminhar, não sabem para quem também encaminhar esses pacientes, que a demanda está muito grande, aumentou cada vez mais. Você tem aí, a cada 100 pessoas, 31 tem o diagnóstico da disfunção temporomandibular. Então, a DTM ela ajuda muito. Eu acredito que todo profissional, todo odontólogo, todo dentista deveria ser um expert em DTM, deveria dedicar o tempo à DTM, porque tudo que funciona dentro da boca, quem rege essa orquestra é a articulação temporomandibular, é toda a parte sensitiva, a parte motora, músculos da mastigação, ligamentos e todas essas estruturas associadas. Então nós, como dentistas, deveríamos realmente ser expert numa especialidade como essa, porque é o princípio de tudo. Para essa orquestra linda dentro da nossa boca, nosso cartão de visita funcionar bem, você tem todo um sistema por trás dela, trabalhando em conjunto. Então, por que não se especializar na disfunção temporomandibular? Eu gosto sempre de dar exemplos de profissionais que já têm alguma especialidade e aparece um caso, por exemplo, de DTM para ele e ele fica um pouco perdido, não sabe como solucionar o problema. Por exemplo, um profissional que acabou de instalar
uma prótese sobre implante, fez um implante, o implantodontista fez um implante, instalou uma prótese sobre implante. 2 semanas depois, volta o paciente. Doutor, aquele dia que eu fiz aquele procedimento, eu fiquei muito tempo com a boca aberta e comecei a ter uma dor muito forte e hoje eu fui abrir a boca para comer um sanduíche e não consegui fechar. O que o paciente teve? Ele teve o que a gente chama de travamento de boca aberta. Esse travamento de boca aberta, dentro dos subtipos da disfunção temporomandibular, pela classificação das disfunções temporomandibulares, ele é chamado de subluxação, que é o paciente que em algum momento da vida travou a boca e não conseguiu fechar. Então esse travamento de boca aberta tem tratamento? Tem tratamento. E você vai fazer o quê? Você, como implantodontista que acabou de instalar aquele trabalho protético no paciente, não, eu não faço esse tipo de procedimento, você vai ter que ir em outro. E ele vai achar que foi do procedimento. Quando você não tem conhecimento para sair daquela situação embaraçosa, você perde a credibilidade e a confiança do seu paciente. Então, uma outra importância de você ter a disfunção temporomandibular no teu dia a dia de consultório. Outra situação, quando você é, por exemplo, um endodontista e você jura que o paciente está com uma dor odontogênica e você já fez inúmeras situações, tratamento endodôntico, retratamento endodôntico, tomografia e não descobriu o problema do paciente. Aí você encaminha o paciente, fala, dentro da endodontia eu não consigo mais solucionar o seu problema, vou precisar te encaminhar para um profissional que trabalhe especificamente com dor orofacial, ou até mesmo com estomatologista. Uma outra situação embaraçosa que você perde a credibilidade, perde a confiança do paciente. Outra situação, você acabou fazendo a finalização ortodôntica, agora dando um exemplo do ortodontista. Está fazendo uma finalização ortodôntica e começou a usar elásticos intermaxilares para melhorar a máxima intercuspidação, ou seja, para melhorar a intercuspidação dentária na finalização ortodôntica. E com o uso dos elásticos, o paciente começou a ter um som articular, que era na forma de estalo, de estalido. E o paciente chega para você e fala, doutor, eu não tinha esse som aqui. Depois que eu comecei a usar esse elástico que você me passou, que isso apareceu. Foi do elástico. Não tem outra explicação. Não fiz nada. Assim mesmo que ele fala. Aí você vai falar com ele, olha, isso aí você vai ter que procurar um outro profissional que trabalhe com isso, eu vou te indicar fulano de tal. Você perde, não parece, gente, mas você perde a confiança do teu paciente. Ele quer que você resolva o problema dele. Principalmente se ele acha que foi você quem criou o problema. Não foi você, mas se ele achar que foi você que criou e você não consegue resolver aquele problema. Então são situações que se tornam embaraçosas quando você não está inserido dentro dessa especialidade. E uma outra objeção que eu gosto de quebrar é principalmente dos alunos que me questionam, poxa, mas a DTM é muito difícil. Ela é difícil do ponto de vista de que você não viu isso aprofundado na faculdade, na graduação. E hoje você tem inúmeras situações de cursos, principalmente online, em que você consegue aprender a DTM à distância, porque a DTM, a maior parte, 99% dos tratamentos não são invasivos. É diferente, a DTM é diferente de você aprender a instalar um implante dentário. Difícil fazer online, quase impossível. Fazer um procedimento cirúrgico, um enxerto ósseo, muito difícil fazer online. Agora, a disfunção temporomandibular, como os procedimentos são minimamente invasivos, totalmente conservadores, você consegue totalmente online aprender a diagnosticar e tratar a disfunção temporomandibular. Então isso é uma objeção que a gente consegue quebrar. A DTM ela te dá um leque de opções muito grande. E eu sempre gosto de dar esses exemplos, porque isso agrega muito, principalmente para quem está começando e quem às vezes está um pouco desestimulado com a profissão. E a gente tem dados hoje suficientes para mostrar que a odontologia é uma das melhores profissões, uma das mais bem remuneradas. Mas o que torna o profissional de sucesso? Primeiro é você ser diferente.
na sua área de trabalho, na sua área de atuação. Segundo, dedicação. Terceiro, a persistência. Para você ser diferente, você precisa estar dentro de uma especialidade, primeiro, que agrega para todas as outras especialidades. Segundo, você consegue se tornar referência e ser diferente dentro de uma especialidade que pouquíssimos profissionais fazem, aplicam essa especialidade no consultório, que é a disfunção temporomandibular. Segundo é a dedicação. Dedicação é uma coisa que você precisa ter em qualquer área da vida. Então essa dedicação dentro dos estudos, quando você estuda online, ele é muito importante. Porque não adianta também você ir lá, da mesma forma que você paga a matrícula do curso presencial e estar na aula por estar, ou quase não vai, da mesma forma você tem que estar no curso online também. Você tem que participar, tem que se dedicar. Tudo na vida a gente precisa de dedicação. E o que mais a gente observa são profissionais que se dedicam pouco, profissionais que param às vezes cursos de pós-graduação, dão prioridade a viagens, dão prioridade a passeios, esquecem de fazer melhorias no consultório, esquecem de buscar o conhecimento. Por quê? Você investir no seu consultório, você investir na forma de captar pacientes, você investir principalmente no seu conhecimento, que é uma coisa que ninguém vai tomar isso de você, é o principal fator do sucesso. Eu desconheço algum dentista que durante a pandemia investiu mais nele, tanto em estudo quanto em melhorias para o consultório, e teve o consultório, o movimento clínico de consultório ou clínica afetado pela pandemia. Quem se dedicou e realmente fez esse investimento teve, na verdade, a sua renda duplicada, triplicada e às vezes até tendo o quíntuplo do que tinha. A pandemia acelerou muita coisa, como acelerou também a imersão nos cursos online. E esses cursos online, que é a disfunção temporomandibular, a gente tem essa proposta de uma metodologia de um curso todo online, exatamente para mostrar e formar profissionais expert em DTM, para que você consiga realmente ser referência na odontologia e conseguir alavancar de vez teu consultório. Mas o que a gente mais vê hoje em dia, conversando com outros professores, com outros colegas e amigos, são profissionais que se dedicaram pouco, que quando buscaram o conhecimento não estavam de corpo e alma naquele projeto de vida e optaram, deram prioridade para outras coisas supérfluas e esqueceram a própria profissão. E lá na frente, depois dos 60 anos de idade, vai pensar assim, poxa, não dei sorte na vida. Aquele amigo meu ali está muito melhor, o outro está muito melhor, e eu estou aqui ainda atendendo por plano de saúde, ganhando R$20 para fazer uma restauração, ou atendendo um serviço público, trabalhando aí 20 horas para ganhar R$1.200, R$1.500 ou R$2.000, o que for, não desmerecendo o serviço público, mas você que se dedica ao consultório, dentro do consultório, você consegue alavancar isso muito mais do que qualquer serviço público, pode ter certeza disso. O melhor ativo que você tem é o seu paciente. E o seu consultório particular é a sua melhor fonte de renda, pode ter certeza disso. Todo mundo que eu conheço que vive do particular está muito melhor do que outros profissionais que vivem do público. Tá? Não estou fazendo quórum pro particular não, mas é uma realidade, é o que a gente vê. Quando você está no público, você acaba se acomodando um pouco. Então, o que normalmente a gente vê são essas situações. Uma outra coisa que eu gosto de citar seria um jeito errado de superar essas situações. Que situações são essas? Essa situação de se tornar referência na odontologia. Essa situação de você conseguir ser certeiro nos seus diagnósticos, fechar mais diagnósticos de forma precisa. Como que você faria de forma errada? Não estudar, esperar que caia tudo do céu. Que você acabe sendo um dentista encaminhologista, como eu digo sempre, brincando para descontrair.
Por quê? Porque se você quiser ter sucesso, o jeito certo é como? É estudar. Estudar, se dedicar, colocar em prática o que você aprende nos cursos de pós-graduação, no tempo que você investe para estudar e aplicar isso no seu consultório. Discutir com outros profissionais os temas de consultório, procurar os profissionais que estão melhores do que você, ser humilde para isso. É uma coisa que eu sempre fiz, principalmente quando era mais jovem. Procurava quem estava melhor, que alguma coisa que aquela pessoa está melhor, ela está fazendo de diferente de você, pode ter certeza disso. E o principal no acerto é isso. A disfunção temporomandibular é uma oportunidade que eu trago para os colegas, que é o que eu chamo de especialidade do futuro. Porque vai chegar um momento que a disfunção temporomandibular, todos vão precisar ter o conhecimento nessa área, porque o que rege essa orquestra aqui é toda essa articulação temporomandibular, músculos da mastigação, parte motora, sensitiva, tudo isso que eu já falei. E dentro da disfunção temporomandibular, você consegue absorver e aprender tudo isso de forma assim bem detalhada, bem sintetizada, sem enrolação, sem rodar e não chegar no ponto principal, ou seja, direto ao ponto. O que eu gosto de falar sempre, a gente tem que ser direto ao ponto. O aluno quer uma coisa prática, simples, fácil entendimento e que seja direto ao ponto. Então esse é o meu objetivo como professor, formar mais profissionais na área de DTM, mostrar essa oportunidade para vocês em prol da odontologia, que é a profissão que eu escolhi para mim, a que eu amo, e fazer com que a gente tenha uma odontologia cada vez mais valorizada, tanto pelos pacientes, mas principalmente também pelos profissionais, que às vezes a gente observa os próprios profissionais desmerecendo a própria profissão, ou fazendo jus, difamando a própria profissão. Então a gente tem conselhos de classe aí fortes que trabalham para a gente, de uma forma ou de outra trabalham. Então a gente tem que se unir a eles, a gente tem que se unir aos dentistas, a gente tem que fortalecer a odontologia. Como formador de opinião, como professor, uma das metas minha é essa, exatamente formar profissionais com mais ética, profissionais que queiram ajudar as pessoas, queiram ajudar os pacientes, mas que ao mesmo tempo consigam fazer com que a odontologia satisfaça esse profissional, que a odontologia consiga dar para esse profissional uma possibilidade de fazer bons passeios, uma possibilidade de ter um bom carro, uma boa casa. Isso que eu quero que todos os dentistas consigam. Eu acho que a gente fica feliz quando vê uma clínica odontológica dando certo, quando vê algum dentista, por mais que seja na mesma cidade nossa, o sol nasceu para todos, então todos podem e devem ter oportunidades. Então a gente tem que buscar situações para fortalecer a nossa odontologia e não criar rincha, criar brigas. Então dentro desse programa Expert em DTM, a gente faz tudo isso, a gente faz uma coisa humanizada, uma coisa diferenciada para tornar realmente os profissionais de odontologia diferentes como seres humanos e como profissionais, e fazer com que você na sua cidade realmente saiba ser diferente, saiba e consiga ser referência na odontologia com a disfunção temporomandibular. Então a disfunção temporomandibular, ela vai te dar esse leque de opções. Então um dos objetivos nossos é fazer com que tenhamos cada vez mais profissionais na área de DTM, que nós temos pouquíssimos profissionais, fortalecer a especialidade, fortalecer a odontologia e mostrar que online você consegue aprender a diagnosticar e tratar a disfunção temporomandibular, sim. Vou mostrar para vocês que é possível, sim, tá? Não tem mistério, você vai conseguir. A DTM não é tão complexa quanto você acha, principalmente com os conceitos antigos da época de graduação. Você vai perceber que a disfunção temporomandibular, além de você conseguir aprender ela online, você vai ver que ela não é tão complexa assim. Você vai começar a achar
que ela é mais simples, na verdade, do que você imaginava. Então, pessoal, mais uma vez, agradeço a todos vocês com muito conteúdo para fazer com que você seja referência na odontologia, lote sua agenda e cresça profissionalmente e seja um profissional feliz dentro da odontologia. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e uma noite abençoada aí.